Boa noite, vereadores da Câmara de Vereadores, presidente. Boa noite, vereador Cláudio Melo, que nos convidou, populares aqui, representantes das instituições, na OAB, moradores, partidos políticos, movimentos ecológicos, todos aqui presentes. Bem, amigos, eu vou ser breve, porque nós vamos ter duas exposições. Uma exposição da Marilene, que é presidente do INEA, e outra exposição do André Lídia, que é o nosso diretor de biodiversidade. Tá? Eu queria falar só duas palavras para apresentar, que realmente o importante vão ser essas exposições. A Marilene vai mostrar as obras que o INEA está fazendo. Nós estamos com 3 frentes de trabalho, né? Além da parte de recuperação de rios, de construção de bacias de contenção, nós temos pago indenizações, relocado pessoas de forma não truculenta, completamente consensual, e isso é importante. Também o trabalho que o INEA tem feito junto com a CEA, de educação ambiental, mãos à obra. Estamos com 3 frentes funcionando também em vários bairros onde há intervenções, inclusive uma coisa, presidente, interessante, incorporando o conceito de defesa civil junto com a educação ambiental, envolvendo a comunidade, que é muito importante, e introduzindo a cultura da prevenção. No Brasil nós somos fracos em matéria de cultura da prevenção. Fiquei sabendo hoje, fui informado, que houve uma operação, um exercício aqui, com o nosso secretário da Defesa Civil, também com o comandante Flávio, nosso amigo, que foi secretário de Ambiente, hoje comanda os bombeiros aqui, é nosso amigo há muitos anos, amigo do André Ilha também, e chegou a ser chefe do Parque dos Três Picos, não é isso? Foi o primeiro chefe do Parque dos Três Picos. Bem, eu frequento Teresópolis há muitos anos, a minha família também, participei de várias movimentações aqui. Tive 3 vezes aqui na cidade como ministro de Estado, talvez tenha sido o ministro que mais vezes veio aqui à cidade de Teresópolis. Nós tivemos grandes avanços, que eu não vou mencionar com detalhe, porque não é o objeto da nossa sessão. Mas eu quero lembrar que quando eu estava no Ministério, nós dobramos a área do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né? E trouxemos o presidente Lula aqui para Teresópolis, para Petrópolis, para anunciar esse trabalho. E também nós conseguimos construir um aterro sanitário com recursos do FECAM para acabar com o lixão. Então, na matéria verde, houve avanços, e hoje a gente vai mostrar mais um. O André Ilha vai mostrar um avanço muito importante, uma reivindicação da população, uma reivindicação do vereador Cláudio Melo, dos ambientalistas, que é a subsede do maior parque estadual, que é o Parque Três Picos, cuja sede está em Cachoeira de Macacu, porque 65% do parque está em Cachoeira de Macacu. Mas há muito tempo se reivindicava que Teresópolis tivesse uma subsede. Então, no Vale da Revolta, um local muito importante, vocês vão ver aqui as obras com recursos vultuosos. Isso vai ser um grande impulso ao ecoturismo e aos empregos verdes aqui na cidade. Então, a André Ilha vai mostrar. É um trabalho espetacular, tudo sustentável, captação de água da chuva, vidro, jardim, local para as famílias. Vocês vão ficar contentes com esse presente que a cidade está ganhando, mostrando que preservar o meio ambiente também significa lazer, turismo, emprego, que são coisas complementares. Então essa vai ser uma surpresa, uma boa surpresa, um presente à cidade que o André Ilha e sua equipe vão mostrar. Então a Marilene, nós tivemos com ela hoje, com os nossos técnicos, com o engenheiro Grilo, Cláudio nos acompanhou também, a imprensa também nos acompanhou, vistoriando as obras, aqui as várias frentes de obras que a gente tem aqui e que vão se combinar com outras. Então a gente avançou com a questão do lixo, acabando com o lixão, avançamos com a área verde, né, ampliando o Parque Nacional, fazendo aqui o Parque Municipal, né, das Montanhas de Teresópolis, e agora com essa novidade da subsede
no Vale da Revolta, que é o grande presente de hoje. E as obras de rios demoraram, houve problemas, emergência, não emergência, Caixa, libera, não libera, prefeito, muda, sai. Então, todo mundo acompanhou a confusão toda que teve. Mas uma coisa é certa, estamos avançando em 3 frentes, a Marilene vai mostrar o que já foi feito e quais serão os próximos passos, até para a Câmara de Vereadores, poder eleito pela população, tem o poder também de fiscalizar, de acompanhar, de sugerir, e a população aqui presente, né, lideranças comunitárias, ambientais, da área do saneamento, né, militantes, partidários, da OAB, de outros setores tão importantes, vão acompanhar essas obras e vão também poder fazer sempre suas sugestões. Eu queria chamar a atenção só de mais um ponto importante que eu mencionava com os nossos colegas vereadores aqui, que é o seguinte: nós na Secretaria e no INEA preparamos um projeto de lei, o governador Sérgio Cabral mandou para a Assembleia e foi votada em maio e sancionada pelo governador. Então não é um projeto, é uma lei. Eu trouxe o número dela aqui, eu ia trazer a lei, mas não trouxe, mas qualquer um vê lá. É a lei 6442, de 2 de maio de 2013. Portanto, tem 20 dias. A lei tem 20 dias que está em vigor. Em 2 palavras, o que diz essa lei, o que é importante a Prefeitura, os vereadores tomarem conhecimento. Eu vou levar essa lei para todos os municípios, Petrópolis, Baixada, fazer o cúmplice dela, que uma lei não pode virar papel na gaveta dos burocratas de plantão, tem que ser o cúmplice da lei. Então, em 2 palavras, o que diz essa lei? Diz que o mapeamento de risco do DRM, né, recursos minerais, das encostas, e o mapeamento do INEA em matéria de transbordamento de rios passam a ser documentos oficiais de Estado e determina que os municípios, dentro da autonomia municipal, incorporem essas diretrizes do mapeamento de risco de encosta e de rio nas leis orgânicas, nos planos diretores, nas leis de uso do solo e, no caso do governo municipal, nos seus planos de obras. Por que isso é importante? Porque no passado nós gastávamos recursos do FECAM, junto com o DRM, junto com o INEA, para fazer o mapeamento, e muitas vezes esse mapeamento ficava um livro em cima da mesa com um jarro de flor em cima. Agora não, esses documentos são documentos oficiais de Estado e os municípios, dentro da sua autonomia, cada um do seu jeito, da sua forma, tem que ser respeitada a autonomia municipal, mas há uma diretriz geral, que é estadual, que diz que isso tem que ser incorporado. Ou seja, não pode uma prefeitura expandir um bairro numa direção que o mapeamento de risco diz que lá nem pensar, tem que ser para o outro lado. Então vejam vocês que essa lei estadual coloca uma série de deveres de casa, inclusive para as câmaras de vereadores, no sentido de a lei obriga o Estado a fornecer, obviamente, e inclusive a Câmara e a Prefeitura podem pedir complementos ao mapeamento de risco, ou podem, através dos próprios órgãos municipais, complementar. Então não é um trabalho impositivo, é um trabalho cooperativo e interativo entre os mapeamentos do INEA e do DRM, INEA Rio, DRM Encosta, e os trabalhos complementares. Uma coisa é certa, a partir de agora não haverá mais aquela ideia de que os geólogos dizem que por causa da inclinação, por causa do tipo de solo, por causa do tipo, em suma, aquela área é uma área de altíssimo risco e haver uma expansão industrial ou habitacional exatamente naquela área. Então, a partir de agora, isso legalmente é impossível. Então, é importante, vejam vocês são a Câmara de Vereadores e muitas lideranças comunitárias, populares, né, de instituições partidárias aqui. Provavelmente
muitos de vocês não conheciam essa lei, que é muito recente. Eu fiz muitas leis e cheguei à conclusão que ninguém lê diário oficial, nem eu mesmo fui lendo diário oficial. Então você tem que fazer o cúmplice da lei. Então eu me trouxe a tarefa de, em todas as câmaras, as prefeituras que nós estivermos indo, com a Marilene, com a André Ilha, ou com outras atividades nossas, né, consórcios para a questão do lixo, o trabalho de educação ambiental, nós falarmos dessa lei para ela ser conhecida, para as pessoas pesquisarem ela e, naturalmente, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores tomarem as medidas dentro das suas competências e com a sua autonomia para que isso seja cumprido. Isso ajude a cultura da prevenção, ajude a salvar muitas vidas e ajude também a impedir a irresponsabilidade no caso de ocupação de áreas muito, muito perigosas. Então, eu queria dar essa informação, eu trabalhei muito para isso. Isso é lei, é a lei 6442. E agora nós vamos ver duas exposições curtas, uma da Marilene sobre as nossas obras e outra do André Ilha sobre essa grande surpresa, um pedido que é essa subsede maravilhosa do Vale da Revolta, tão presente para a cidade de Teresópolis. Saudações ecológicas e libertárias, parabéns à Câmara, Cláudio Melo, vereadores, presidente, vocês que vieram aqui ver e depois também participar, levantar questões, dúvidas, críticas suaves e construtivas, naturalmente, às exposições que foram feitas. Muito obrigado, boa noite a todos. Bom, vou passar a palavra aqui com a nossa presidente da INEA, Marilene Ramos. Boa noite a todos. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, presidente Maurício, meu secretário Mick, vereadores, Claudinho, que nos convidou vereador Cláudio Melo, que nos convidou para vir aqui fazer essa exposição. É um prazer estar aqui em Teresópolis. Eu acho que estive aqui muitas vezes, no próprio dia da tragédia e nesses 2 anos, quase 2 anos e meio que sucedeu-se a tragédia. E também, como Mick, lamento muito que que as coisas demorem tanto, né, a acontecer. Mas eu tenho a alegria de hoje poder estar aqui e não falar mais do que vai acontecer, do projeto que nós vamos aprovar, do projeto que nós vamos contratar, mas sim trazer para vocês uma exposição daquilo que concretamente já está acontecendo, projetos, obras que já estão contratadas, já estão em andamento, parte de obras que já foram realizadas, as famílias que estão sendo reassentadas, recebendo o seu cheque, tanto para adquirir uma nova moradia em local seguro, ou que já estão negociando a possibilidade de ir para uma unidade habitacional do Minha Casa Minha Vida. Estou vendo vários conhecidos aí, amigos, parceiros aí de luta aí na plateia. Eu estou com uma plateia realmente qualificada, né, de lideranças, de pessoas interessadas na situação aqui de Teresópolis e também em toda essa bacia aqui do Piabã. Eu estou acompanhada aqui pelo nosso diretor André Ilha. André Ilha, levante-se, por favor. Nosso diretor de Biodiversidade e Área Protegida, juntamente com a Patrícia Figueiredo, nossa gerente de uso sustentável, proteção integral, de unidade de proteção integral. O engenheiro Grilo, por favor, Grilo, coordena todas as obras aqui da região serrana. A Luciana Vanzan, que é a nossa coordenadora
de trabalho social. E o engenheiro Luiz Renato, que é meu assessor aí, que é o grande responsável por trazer esses recursos lá de Brasília, que é um bocado trabalhoso isso. Nós vamos apresentar aqui para vocês muito rapidamente o projeto Rios da Serra, volta aí, por favor, que envolve as ações de controle de cheias aqui no município de Teresópolis, abrangem os rios Príncipe, Imbuí, Paquequé e também o Rio Meldon. Tem também as ações em Friburgo e as ações em Petrópolis e também ações para os municípios chamados municípios de Jusante. Pode passar? Bom, basicamente, aí o que nós temos, né? Em amarelo estão os rios Príncipe e o Imbuí e um trecho do Paquequer que fica entre a foz do Imbuí e a cascata do Imbuí, onde são as obras que nós estamos já contratadas e já obras em execução. Há um trecho inicial que muitos de vocês já devem ter visitado, que é ali no trecho da foz do Rio Príncipe, na chegada dele ao Rio Paquequé, que foi um trabalho feito emergencialmente com recursos do FECAM, do Fundo Estadual de Conservação Ambiental. Em execução, é um total de 8 quilômetros de rios que estão sendo dragados, canalizados, as famílias que estão na margem, na área classificada como de risco, que está sendo reassentado, e também a construção de barragens de contenção de cheias. O Rio Meldon é um projeto que nós aprovamos já agora no PAC 2, ano passado, e nesse ainda está em fase de aprovação dos projetos na Caixa Econômica para serem liberados para licitação. No caso do Príncipe Imbuí Paquequé, naquele trecho em amarelo, que relativo a esses 8 quilômetros, nós já passamos pela etapa de aprovar no Ministério das Cidades, aprovar projetos na Caixa Econômica, fazer a licitação, a passar pelo Tribunal de Contas do Estado, passar pela inspeção do Tribunal de Contas da União, órgão de serviço dado, projetos executivos alguns já elaborados, outros em elaboração, e a empresa, que no caso aqui é a empresa dimensional, já trabalhando com um grande canteiro de obras ali na posse. Pode passar. Um resumo dos investimentos, né, que nós vamos ter aqui, das emergências nós tivemos 26 milhões de recursos do FECAM, recursos esses que foram destinados a toda a parte de levantamento que foi necessário, levantamento de topo batimétrico, aerofotogramétrico, que foi necessário fazer aqui, porque aqui, depois da tragédia, os rios mudaram de geografia, os vales foram totalmente soterrados, então as informações que nós tínhamos antes não serviam mais. Outra parte dos recursos foi usados para elaborar os projetos básicos que foram levados ao Ministério das Cidades para possibilitar a obtenção dos recursos. A presidenta Dilma, desde o primeiro dia da tragédia, afirmou que os recursos só viriam quando fossem apresentados projetos de engenharia em condições de serem aprovados. Então, nós destinamos recursos do Fundo de Conservação Ambiental, lá desde janeiro de 2011, foram liberados recursos pelo secretário Mink para elaboração desses projetos, e também nas obras emergenciais, que foram cerca de 2 quilômetros dali do Rio Príncipe, que foram canalizados, dragados e fazer frente ao início do reassentamento. Por isso, nós aprovamos junto ao governo federal recursos de orçamento geral da União, 167 milhões, que estão agora contratados e em execução. Temos ainda 35 milhões destinados ao projeto do Rio Meldon, que estão, como eu disse, na fase de aprovação de projetos, do projeto junto à Caixa Econômica, para permitir a licitação.
Agora, para nós gastarmos os recursos do Rio, aplicarmos os recursos, 167 milhões do Príncipe Imbuí e do Paquequé, nós precisamos reassentar, aqui no caso de Teresópolis, são 530 famílias, e o reassentamento, como a maior parte dele é feito por compra assistida e indenização, tendo em vista que, por um lado, o atraso na construção das unidades Minha Casa Minha Vida, que está prevista lá um grande projeto lá na Fazenda Hermitage, que está a cargo dessas obras. Houve um atraso por conta da dificuldade de fazer a desapropriação do terreno. Aqui nós estamos tendo que a maior parte, 90% dessas famílias, elas estão optando ou por compra assistida ou por indenização. Além do mais, a própria característica das famílias aqui, que são casas que estão habituadas a viver em casas grandes, muitas vezes com quintal, e elas então não se adequam, não se encaixam no perfil de serem reassentadas em Minha Casa Minha Vida. Então, para fazer isso, o governo federal não transfere recursos, e esses recursos têm que ser todos, estão sendo bancados pelo Fundo de Conservação Ambiental, pelo FECAM. Mas é a forma que nós temos de conseguir fazer as obras, porque se nós não reassentamos as famílias, nós não temos como dragar os rios, fazer as canalizações, fazer os alargamentos, as correções que os rios precisam, construir barragens, tudo isso, nada disso seria possível fazer se não fizermos o reassentamento. Então, além disso, temos mais 26 milhões de FECAM que precisarão ser aplicados na compra assistida e na indenização. Então, no total, nós temos previstos já para Teresópolis um total de 254 milhões de reais, onde 200 e poucos milhões de reais são do AGU e mais 50 milhões de reais do FECAM. Pode passar? Bom, só rapidamente mostrando o estágio de evolução das obras, Então nós vimos ali as intervenções emergenciais, o rio totalmente assoreado, as casas, muitos esqueletos, ali às margens dos rios, e aí depois o rio já canalizado, a margem recomposta e os reassentamentos já feitos. Pode passar? Então, PAC 2, o que nós temos? Aí é o trecho da Foz do Imbuí e do Paquequé, ali em frente ao Golf Clube, um trecho onde nós vamos construir em toda aquela área entre o rio e a rua, que tinham algumas ocupações, poucas, que foram reassentadas, e agora nós vamos construir ali um parque fluvial com uma ciclovia para impedir que futuramente essas áreas venham sofrer novas ocupações. Pode passar? Só aí mostrando a ideia do que é um parque fluvial, eu gosto de informar sempre que esses parques fluviais, eles não são um capricho nosso de que queremos tirar as pessoas, o lugar que as pessoas deveriam estar morando, para colocar parque. A questão foi feito um estudo hidrológico onde foi definida qual era a faixa onde as pessoas estariam em risco muito elevado se continuassem vivendo ali. Foi a chamada faixa de exclusão, a faixa vermelha, onde nós não podemos tolerar que ninguém fique vivendo ali, porque o risco é muito elevado. Fizemos também uma segunda faixa, que é a chamada faixa amarela, onde existe o risco, no caso de chuvas com tempo de recorrência de mais de 50 anos, daquelas casas serem atingidas, daquelas famílias serem atingidas, porém, ali a desocupação é opcional. As famílias podem permanecer desde que assinem um termo de responsabilidade e que elas também se vinculem ao sistema de alerta de cheias aqui desses vales, tanto do Imbuí, quanto do Paquequé, quanto do Príncipe. Então, o parque fluvial, ele faz parte do projeto.
o Ministério das Cidades, ele exige que nós tenhamos uma faixa de rio, uma calha de rio e uma faixa desocupada que garanta que, pelo menos para as cheias, com tempo de recorrência de até 25 anos, não tenha nenhuma ocupação, ou seja, a chuva possa fluir. Então, essa faixa vermelha, onde nós não transigimos com a desocupação, ela é reservada para isso, para que as cheias até 25 anos possam fluir. Se nós não desocuparmos essa faixa, o Ministério das Cidades não aprova o nosso projeto e não paga, né, não repassa os recursos. Então, não é um capricho, não é um excesso de zelo, de querer mais área verde, não é isso. É uma absoluta necessidade para a segurança das pessoas e para garantir que o projeto esteja em condições de aprovação pelo Ministério das Cidades e pela Caixa Econômica. Pode passar? Bom, aí agora já obras em andamento dessa fase, que já não é mais, saímos da fase emergencial, já temos a contratação dos recursos com os recursos do PAC 2, então aí o alargamento aí do Rio Príncipe, vocês vão ver lá máquinas trabalhando, inclusive aos sábados, à noite, nós saímos de lá agora já no escuro, com luzes, com iluminação especial, para poder trabalhar num horário mais avançado. Porque aqui nós temos, como eu disse, nós tivemos um prazo extremamente longo até conseguir aprovar esses projetos e começar essas obras. Então agora nós não podemos perder mais tempo. Então a gente tem que trabalhar fim de semana, trabalhar horário alargado, porque isso tem que andar rápido. Pode passar? Então aí mostrando também alguns trechos, canalização em pedra argamassada, muros de pedra argamassada, pode passar. Ali a igrejinha, que o Grilo queria derrubar a igreja, mas nós não permitimos, nós achamos que ele podia ser muito ruim comprar uma briga dessa. A igreja está na faixa marginal, mas foi feita uma adequação lá para preservar a igreja, pode passar. Um trabalho socioambiental, como é que ele está avançando? No Rio Príncipe são 348 famílias que têm que ser reassentadas, no Imbuí 199, um total de 547, esses são os imóveis mapeados, pode passar. Aqui nós temos o avanço, né? Todo mundo diz, olha, mas eu não recebi meu cheque ainda, enfim, muitas vezes as famílias estão cadastradas, é fechada a negociação, das 530 famílias, nós temos 359 com a negociação fechada, a família já aceitou o valor da indenização ou da compra assistida, ou aceitou ir para uma unidade habitacional Minha Casa Minha Vida. Desses 176 já receberam seus cheques, tem mais 36 que a emissão do cheque vai acontecer nos próximos dias, né? E existem, obviamente, aqueles casos, principalmente imóveis de valor muito elevado, imóveis de classe alta, né? Que tem uma resistência muito grande à negociação e também imóveis que contam que estão regularizados, que têm RGI. Nesses casos, se não há um acordo, nós podemos tentar um acordo, mas se não há um acordo, nós temos que mandar para a Procuradoria-Geral do Estado e aí entra-se num processo judicial. E aí o processo judicial é um processo muito mais lento, né, do que o processo de negociação. Então, vai haver casos em que nós vamos passar, né, alargar o rio e vai ter um ponto que ele vai ficar um pouco estrangulado porque aquela família está irredutível e a coisa foi para a justiça e a gente não conseguiu sair. A gente espera, estamos por todos os meios, flexibilizando de todas as formas as negociações para tentar evitar essas situações, para que todos possam, porque às vezes o estrangulamento num ponto do rio, ele vai prejudicar todo mundo que está a montante daquele ponto, porque além de colocar a própria família em risco, né, por conta da inundação. No caso, lá temos, lá no Campo Grande, nós temos a previsão da construção de uma barragem de contenção de cheias. Barragem de contenção de cheias é uma estrutura que se constrói em um grande barramento que só reserva água na época da chuva. Na hora da chuva,
primeira carga de água, ela fica amortecida ali. Mas ela é uma barragem que ela tem um orifício que permite passar o rio no dia a dia, né, com as pequenas vazões. Então, com isso, aquela barragem, ela reduz a vazão de água para jusante, para que vai atingir o trecho do vale abaixo, e ela também tem um aspecto de segurar pedras, blocos de rocha, árvores que descem, que muitas vezes, se a inundação ela é gradual, ela não é tão letal, né? Ela não traz tanto, não faz tantas vítimas, mas quando ela vem, junto com a água, vem essa massa de solo e rocha e madeira, isso é que agrava, aumenta o número de vítimas dessas enchentes. Então, essa barragem vai ser construída ali, e ali nós temos uma questão que é o seguinte: no alto das montanhas ali está o limite do Parque Municipal Montanha de Teresópolis. Então, qual é a proposta? Toda aquela comunidade, na parte mais de baixo, já foi todo mundo indenizado, e mesmo uma pequena comunidade remanescente que está em área de risco de deslizamento de costas, nós vamos incorporar o nosso projeto, vamos fazer o reassentamento dessas famílias. E a proposta é que a Prefeitura estenda os limites do Parque Montanhas de Teresópolis até a barragem, de forma a que aquela área se torne uma área de preservação, uma área de parque, e que ela não volte a ser ocupada. Pode passar? Bom, aí um detalhe só mostrando, né, a situação do cadastramento e das negociações. Pode passar. Bom, enfim, era só um detalhe. No total, nós vamos ter uma barragem no Campo Grande, vamos ter duas pequenas barragens em dois afluentes que chegam ali no Campo Grande, ou por onde veio um grande volume de blocos de rocha, terra e árvores. E também nós vamos pegar, já temos um acordo com a SEDAI, de reformar a barragem que fica no alto do Imbuí, do rio Imbuí, para transformá-la também numa barragem de amortecimento de cheias. Então esse é o que está previsto por agora. No caso do Meudon, é um rio que já é canalizado. Nós vamos ampliar alguns trechos da galeria do rio Meudon, que é um estrangulamento grande na chegada dele no Paquequer, e que faz com que toda aquela área sofra com inundações. E também vamos fazer um alargamento de calha do rio Meudon no trecho mais a montante. Esse é o projeto que hoje está na Caixa Econômica, e que, quando nós estivermos com ele mais detalhado, nós vamos trazer aqui para vocês. Enfim, além disso, nós estamos com um trabalho integrado com a Defesa Civil. Toda essa região de Teresópolis, nós tivemos um aumento da instalação de estações meteorológicas e hidrometeorológicas, e também de nível de água nos rios e de medição de chuva, de forma que Teresópolis hoje está coberto pelo nosso sistema de alerta de cheias. Quem passou pelo último verão viu o INEA emitindo alertas de cheia, tudo isso. E então nós vamos ter um trabalho junto com a Secretaria Estadual de Defesa Civil para instalar no vale, tanto do Imbuí quanto da Foz, as chamadas unidades de proteção civil, onde nós vamos ter permanentemente agentes da Defesa Civil trabalhando com a comunidade e orientando a comunidade na preparação para esses alertas, e também para atuar no momento das grandes chuvas, assim como nós já temos nas encostas com o caso das sereias. Então, é um trabalho, obra civil, reassentamento, e também muito trabalho de defesa civil, porque por mais que a gente faça obras, as obras elas resistem até determinadas chuvas, né? Eu falei aqui em tempo de recorrência de 25 anos, é uma chuva que
tem grande probabilidade de acontecer a cada 25 anos ou a cada 50 anos, mas a chuva que nós tivemos foi uma chuva para 350 anos. Então é uma chuva muito maior e é praticamente impossível fazer estruturas hidráulicas que resistam totalmente. Então nós precisamos aliar a engenharia ao trabalho de prevenção e de defesa civil. Então esse é o trabalho que está acontecendo. Então, e temos aqui à disposição, então, tanto a Luciana quanto o engenheiro Grilo. Nós temos um comitê de acompanhamento das obras, onde lideranças comunitárias, moradores estão participando conosco e discutindo todo esse avanço, as soluções, eventualmente trazendo sugestões, né, que podem fazer com que o projeto beneficie o mais possível aquelas comunidades. Obrigado.